Olá, seja bem-vindo ao Univassio Debate. O Brasil é um país laico, ou seja, não tem uma religião oficial. Cada cidadão é livre para escolher uma crença ideológica ou de fé. Mesmo com essa garantia, os números da intolerância religiosa crescem e fazem vítimas a cada ano. De acordo com a Secretaria de Direitos Humanos do Governo Federal, no ano passado foram denunciados cerca de 250 casos. Em 2014, foram 149, um aumento de 69% nos casos de intolerância em apenas um ano. Para participar desta edição do Univassio Debate, nós convidamos o professor Delcides Marques, do Colegiado de Ciências Sociais da Univassio. Ele é especialista em estudos sobre religião. Com a gente também está o teólogo Rodolfo Carneiro. Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui no Univassio Debate e já vou começar a discussão trazendo um tema que a gente sempre diz que o Brasil é um país laico. Explica pra gente o que é um país laico, se vocês concordam com isso. Começa com o professor Delcides. Bom, em primeiro lugar eu quero agradecer o convite, a oportunidade de participar do programa. Inicialmente a gente teria que pensar o que é Estado e, ao mesmo tempo, pensar o que é o laico. Então, para considerar a questão do Estado, a gente teria que pensar quando que surgiu o Estado moderno e o Estado tal como a gente o entende hoje, né? E ele tem uma história muito recente, para ser sincero, né? Tem aí cerca de 300 anos, 200 e pouco, a 300 anos que se começou a pensar essa ideia de Estado que hoje a gente arvora como o ideal do Estado, né? Mas existem várias formas de Estado. E a gente, quando adjetiva como laico, a gente está, no final das contas, assumindo uma postura de considerar que esse Estado, que a gente considera como moderno, ele não deve ser pautado pela religião. Então a ideia de laicidade, ela é, na verdade, uma grande pretensão da modernidade de considerar que o Estado não deve ser regido pela religião, de que a relação entre o Estado e a religião, ou a Igreja, no caso da Europa, onde essas coisas nasceram, deveria ser afastado porque algumas coisas caberiam ao Estado, outras coisas caberiam à religião e não poderia se confundir. Só que quando a gente pensa o caso brasileiro, a coisa ainda fica um pouco mais complicada, porque nós recebemos, no final das contas, influências das concepções europeias e norte-americanas de Estado, e a gente começou ao longo do século XIX a pensar a nossa própria proposta do que deveria ser o Estado brasileiro. E uma das questões para a gente já começar a pensar é que o Estado brasileiro, ao longo do século XIX, ele tinha uma religião oficial, então ele não poderia ser considerado um Estado laico. E hoje, quando a gente olha os números e a gente vê como que a relação do Estado funciona diante da religião, a gente percebe que as coisas não estão plenamente separadas, muito pelo contrário, né? E aí daria para pensar se o Brasil é uma exceção ou se em outros lugares a coisa também funciona do mesmo jeito. Ou seja, no final das contas, o que eu estou querendo dizer é que talvez seja muito mais um projeto, talvez seja muito mais uma proposta, essa ideia de Estado laico, do que necessariamente alguma coisa que tenha funcionado, que na prática tenha acontecido. Concorda com isso? Que na prática a gente tem uma Constituição, uma lei que diz que é laico, mas na prática acaba a religião influenciando nas decisões do país, na tua opinião também? Sim, primeiro, que bom estar aqui também, muito obrigado pelo convite. O professor Delcides já disse tudo aí, respondeu, né, falando bem sobre esse assunto. Eu acredito nisso também, que a gente poderia até dizer assim, na prática a teoria é outra, né? Existe uma teoria de que o Estado é laico, mas quando a gente vê na prática, nós temos visto uma outra perspectiva de um país extremamente religioso, de diversas religiões, um número imenso. O último censo do IBGE de 2010 destaca que nós temos só de cristãos 86,8% da nação de cristãos, né? Isso no censo do IBGE. Então é um país que é laico, teoricamente laico, né? Mas tem um número muito grande de adeptos de várias religiões que fazem parte do país. Então não sei como é que seria bem entendido essa ideia de Estado laico, né? O Estado é laico no aspecto assim dele não ter uma religião oficial, mas ele não é laicista no aspecto de que nenhuma religião se tem. Ele tem várias religiões, pessoas religiosas, né, que professam sua fé, e a gente tem visto isso assim com muita evidência, né, na nossa sociedade, né? E tem uma outra questão que é, dentro do ambiente acadêmico, a gente tem uma teoria que os sociólogos costumam usar para pensar essa concepção de Estado, que é a noção de secularização, e que ela tem replicações em outras áreas. Quer dizer,
a questão fundamental não é apenas o afastamento do lugar central que a religião sempre ocupou, vamos dizer, no Ocidente, e não só em relação à política, mas também em relação à ciência. E a gente enfrenta isso na universidade, né? Quer dizer, a gente também propõe uma universidade laica, né? Que a religião, de certa forma, não seja pauta de nada, né? Enfim, que aqui seja o lugar da razão. Só que a gente vê que mesmo assim a religião também se faz presente. E aí a pergunta novamente é como que ela faz para persistir, tanto na política quanto na academia, apesar de todo o projeto laico. Analisando a questão do projeto laico, como a gente estava comentando, o problema não é se é laico ou não. Acho que o problema que a gente vai aprofundar mais agora a fundo e a gente vai entrar mais na questão do debate é o respeito, por exemplo, à religião do outro, ao que o outro professa fé. O Brasil hoje dá essa liberdade de culto, independente de religião. Por que isso é importante, na tua opinião, para que se conviva bem com as pessoas? Qual a importância de hoje ter uma garantia de que você pode fazer seu culto, professar a sua fé, sem sofrer nenhum tipo de perseguição, nenhum tipo de problema, na tua opinião? Por que é tão importante isso? Veja, primeiro eu acredito que é bom a gente pensar que o que a gente poderia chamar de intolerância religiosa, talvez eu não sei nem se a gente deveria dizer intolerância religiosa, mas intolerância, porque a intolerância ela faz parte do ser humano desde que o ser humano existe. Né? A intolerância, a gente poderia pensar assim, como se fosse uma dificuldade de lidar com o diverso, né? com o que não é parecido com o meu. Então isso acontece na humanidade, desde sempre nós temos visto uma intolerância fazendo parte, né, da vida das pessoas. Então, da mesma maneira, a religião faz parte da vida das pessoas. É interessante, por exemplo, nós que eu digo humanidade, nunca encontrou uma tribo sequer que fosse distinta de religião. A mais remota que fosse, a mais distante que tivesse, ela sempre tem seus ideais religiosos, né? Sempre tem suas crenças, suas ideias de culto, né? Suas manifestações de culto religioso, sempre tiveram. Seja e de que maneira for, ou para que Deus elas estiverem adorando, mas elas têm essa questão. Então, o que eu quero dizer é que a religião faz parte da vida das pessoas. As pessoas têm as pessoas que são religiosas, né? Quem acredita nisso tem isso como algo que até sustenta a sua vida, dá sentido para a sua vida. Então, dessa maneira, é que a gente deveria começar a pensar que a questão da intolerância ela é de modo geral, ela não é uma coisa que chegou até agora, né? Para a gente não é uma coisa nova, né? Mas o que a gente tem visto é que ela tem sido muitas vezes nociva para o ser humano, né? Quando há essa falta de respeito, né? Quando eu não consigo conceber que alguém pense diferente de mim, né? Então aí começam o que a gente tem visto, questões de agressões ou questões de discussões muito ferrenhas, cada um buscando evidenciar o seu lado, né? Aquilo que pensa. Então eu acredito que as pessoas têm sim uma liberdade de culto, né? Mas cada vez mais nós temos visto uma sociedade que ela fala-se muito sobre uma diversidade, né? Mas eu não sei até que ponto as pessoas estão realmente vivenciando na prática de vida mesmo, né? Essa diversidade, esse respeitar o que é do outro, né? Sabe? Eu tendo o meu sem que eu precise estragar o que é do outro, sem que eu precise falar do que é do outro, né? Eu tenho, assim, a gente comenta, tem alguns termos no Brasil que diz que não se discute religião, nem política, nem futebol. Eu discordo de dois. Eu acho que não se discute futebol. Eu acho que o problema é que quando você está no campo das ideias, deve se discutir mesmo, não há problema. Qual o limite da discussão? Você propor uma ideia e a intolerância, ou seja, discutir é normal, apresentar a sua proposta é normal, apresentar, digamos, a sua ideologia é normal. Quando é que passa a ser uma intolerância? Seria no campo da violência? Que aspecto pode dizer, a que momento é que você passa a desrespeitar o outro, no sentido da religião, professor? Então, a minha área é a antropologia, e a gente tem como desafio fundamental da antropologia, dentre várias questões que interessam a antropologia, ela tem um inimigo, vamos dizer assim, né? E aí esse inimigo a gente costuma chamar de etnocentrismo. E etnocentrismo é uma palavra técnica, na verdade, mas que estaria muito vinculada à própria noção de que cada grupo
tem a tendência a se ver como melhor do que o outro. Então, cada coletividade, né? E aí, quando a gente pega mesmo uma coletividade que a gente considera liberal, que acate as diversidades, a gente acaba, em alguma medida, encontrando entre eles alguns limites de aceitação em relação a outros que são diferentes deles. Então, realmente, o Rodolfo tocou num ponto importante, porque para pensar em intolerância religiosa tem que pensar principalmente o que é essa intolerância, o que a gente pode entender por ela, né? E aí é claro que ela virou uma espécie de padrão de controle, vamos dizer assim, né? Das relações sociais. Quer dizer, se generalizou a ideia de que a tolerância é alguma coisa boa, alguma coisa que se deve buscar. E isso é interessante porque tem também uma história. Tudo tem o seu começo, né? Ou pelo menos tudo pode ser contado a partir de alguns movimentos de rupturas e de transformações. Então, no caso da questão da tolerância, da aceitação do outro e dos debates de ideias, por exemplo, como você colocou, a gente tem, por exemplo, uma virada muito importante que aconteceu no século XVII. Tem um texto muito legal que é acessível na internet, que é um texto de um filósofo que pensou muito a política e pensou também a religião. E, ao mesmo tempo, um dos precursores de todo um debate contemporâneo mesmo sobre a ideia de aceitação das diferenças de convivência entre as religiões e o papel do Estado frente a isso e, ao mesmo tempo, como legislar essa questão do conflito das relações religiosas, que é o John Locke, que tem um texto muito legal que se chama Carta sobre a Tolerância. E é um texto muito polêmico, é um texto de 1689 e, ao mesmo tempo, é um texto que para mim, é muito atual. Eu estou, no momento, construindo uma disciplina para trabalhar no próximo semestre, 2016.2, com os estudantes. Inclusive, ela vai ser aberta para outros cursos. A ideia é abrir mesmo, para discutir essa carta. O nome da disciplina vai ser Política, Tolerância e Liberdade Religiosa. Vai ser justamente o tema da nossa conversa aqui. Então, a gente vai, a partir dessa carta, e pegar os desdobramentos dessas discussões, analisar bem cuidadosamente a carta para perceber quais eram os desafios que estiveram presentes nesse período de século XVII e XVIII e que, no final das contas, ajudaram a pautar o modo como a gente hoje mesmo pensa essas questões sobre tolerância. Por quê? Porque para nós hoje, pensar em tolerância é alguma coisa muito convencional já é partilhado, né? Quer dizer, é mais ou menos o seguinte, é constrangedor ser intolerante. No final das contas, né? Quer dizer, se a gente for pensar, a maior parte das pessoas não admite que a intolerância exista, por mais que ela exista. Uhum. E no século XVI, XV e até um pouco antes disso, não havia esse tipo de discussão porque havia um tipo de religião que predominava e as religiões se disputavam mesmo entre si então a ideia de que tem que tolerar outra religião, não, se impõe uma religião sobre a outra. E isso a gente tem como exemplo o caso brasileiro, né? A vinda dos europeus para cá foi uma tentativa de evangelizar, mas um tipo de evangelização que foi se impondo, porque era muito comum. Então hoje a gente olha e fala como eles foram intolerantes, como eles... Não, mas essa não era uma discussão para a época. Então, por isso que eu acho interessante pensar a história dos problemas, né? E o século XVII, para mim, nesse caso da intolerância, é um século muito relevante, porque ali tem uma virada, já vinha se construindo uma virada, mas o século XVII consolida muito isso, esse documento é uma espécie de solidificação desse debate sobre o lugar da tolerância, e que para nós hoje é realmente uma questão interessante. Só que, agora, só para forçar a barra para o outro lado, a gente pode pensar que também, pelo fato de ser o politicamente correto o ser tolerante, a gente também cai numa pequena ditadura, vamos dizer assim, uma pequena ditadura de intolerância com os intolerantes, o que evidencia justamente que a gente tem muita dificuldade de sair disso. E de que a gente pode ser tolerante com um grupo e ser intolerante com outro. E ao mesmo tempo a gente pode ser tolerante com um grupo que é convencionalmente vantajoso ser tolerante com ele. Do ponto de vista até, enfim, dos interesses, da aceitação coletiva e tudo mais. Ou seja, a tolerância pode ser até uma certa conveniência, muito mais do que uma postura pessoal, refletida. E eu acho que esse é um nicho para a gente mexer, né? Uma coisa interessante também é que, como o professor falou, nessa época dos séculos passados, vivia-se um regime de monarquia, de império, onde parece que tudo era imposto.
né? Não se tinha essa abertura que nós temos hoje para diálogos, né? Era imposto. Então não se tinha nem muita condição de se conversar sobre essas questões da intolerância. Mas, por exemplo, isso que o professor falou agora sobre a intolerância com um povo, com um grupo, mas tolerância com outro grupo. Se a gente fosse pensar, talvez a gente teria uma grande maioria de pessoas no nosso país, por exemplo, ou nas nossas questões de Ocidente, eu digo até de um pouco mais amplo sobre o Ocidente, quem é que tolera, por exemplo, um grupo super ultra radical feito o Estado Islâmico que tem matado pessoas? Como é que se tolera isso? Então, é quase que, se brincar, seria quase que unânime na nossa condição ocidental não tolerar isso. Isso é algo que não se tolera, né? E eu ainda iria mais. Com certeza absoluta, esse grupo chamado Estado Islâmico, ele não representa todo o islamismo. De forma alguma. Ele não representa. Aliás, o próprio islamismo, talvez mais conservador, sejam intolerantes com esse tipo de atitude, com esse grupo que age dessa maneira, né? Então, esse é um assunto que não é simples da gente falar, né? Ele vai gerar muita história, muitos caminhos para a gente pensar sobre a questão da intolerância. E muita polêmica. Muita polêmica. A gente, ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, a gente foi construindo um vocabulário que é um vocabulário político, de postura, de crítica a certos grupos e que, enfim, devem ser repensados em alguma medida. Por exemplo, a ideia de que qualquer pessoa que tenha uma religião muito bem definida e que tenha uma postura que ela defenda frente a qualquer outra, a gente chama de fundamentalista. Eu acho essa palavra tão perigosa também. Ou a gente chama de conservador. A gente tem certos termos que a gente usa para taxar o outro também, né? Na medida em que o outro se desenquadra das ideias que a gente próprio tem. Então, no fundo, é também uma intolerância, né? Nós temos aqui no Universo Debate um espaço em que as pessoas fazem perguntas e o pessoal no estúdio responde. Vamos conferir algumas. Para vocês, o que fazer para acabar com o preconceito religioso? Acontece violência religiosa em outros países? Como a gente viu aí, tem essas duas perguntas. Eu queria que vocês respondessem. Primeiro, como é que a gente pode reduzir esse preconceito religioso, tua opinião? Então, aí eu volto para a história, porque eu sempre gosto mesmo de recuperar essas coisas, né? E eu acho que a antropologia, mas não só a antropologia, acho que a nossa formação familiar, religiosa, escolar, ela deve passar por um cuidado que a gente deve inculcar nas crianças e nós adultos pararmos também para pensar que, enfim, aquilo que a gente acha que é o certo hoje pode não ser amanhã, porque as coisas mudam, aquilo que a gente acha certo hoje não foi há um certo tempo atrás. Então a gente parar para avaliar o que a gente acredita, o que vale a pena acreditar e, ao mesmo tempo, considerar que outras pessoas pensam diferente da gente e elas têm direito de pensar assim. Eu acho que é uma postura de humildade, sabe? Que eu acho que é o fundamento que falta para, em geral mesmo, intolerância religiosa, mas qualquer tipo de intolerância, né? É admitir a possibilidade de que outras pessoas vivam uma forma diferente da nossa, né? E que a nossa não é a única correta, não é a melhor necessariamente, né? É isso, eu acho que é uma postura nesse sentido. Há intolerância também fora do país, há muitos casos, na tua opinião? Existe sim. Eu acredito que a intolerância é algo da humanidade, né? É do ser humano. Onde existir ser humano, vai existir a possibilidade de intolerância, né? Em grupos, né, de seres humanos. Então, por exemplo, como eu falei agora há pouco sobre o Estado Islâmico, a gente tem visto isso e a gente pode entender isso como uma intolerância, né? O Estado Islâmico, esse grupo que faz parte, eu não sei se a gente poderia chamar assim de uma milícia, né, uma facção. Nós temos visto isso na televisão ou em vários noticiários, eles têm sequestrado pessoas pelo simples fato de serem cristãos. E tem matado essas pessoas, né? Degolado, dado tiros na cabeça, né? Torturado as pessoas por conta disso. Então, por exemplo, nós temos missionários cristãos espalhados no mundo todo e nós temos muitas notícias de que eles sofrem, né, muitas questões de tortura, de prisão, de assassinato. Existe, por exemplo, um país chamado Eritreia, na África, onde cristãos são colocados, pelo simples fato de ser cristão, dentro de contêineres fechados
E eles ficam ali, dezenas de pessoas, tendo que revezar o tempo de dormir, tendo que fazer suas necessidades ali, vivendo num calor que talvez chegue a mais de 50 graus, porque é dentro de uma caixa de metal, né, num sol daquele da África. Então isso é uma intolerância que a gente tem visto em todos os lugares, tem acontecido. Nós vimos agora essa intolerância também na boate que teve nos Estados Unidos, né, aquelas 49 pessoas que foram assassinadas por um ato terrorista também, né? Acredita-se assim. Então, isso tudo pode ser identificado como intolerância que tem acontecido no mundo de modo geral. No Brasil, a gente, quando fala de intolerância religiosa, a gente não pode deixar de falar sobre a questão das religiões afro. Elas são hoje, acho que, as que mais sofrem esse tipo de intolerância, em algum aspecto com violência e outros tipos mais. O que é que leva a isso? Algum tipo de influência, algum tipo de incentivo das religiões para que essas violências aconteçam? Qual a tua opinião? Então, tem normalmente essas posturas mais de ataque. Na verdade, se a gente pegar de novo a história, a gente vai ver que ao longo do século XIX e até início do século XX, você tem relatos de muitos missionários protestantes que foram perseguidos aqui por conta de serem protestantes frente ao catolicismo. Isso já aconteceu. Só que ao longo do século XX, é claro que ser protestante, ser evangélico, foi ganhando um novo tipo de status, né? As pessoas foram conquistando seu espaço. Isso é muito interessante. Só que a gente tem duas coisas muito interessantes que aconteceram, principalmente ao longo dos anos 70. De um lado, é o surgimento das chamadas igrejas neopentecostais. E de outro lado, um tipo de teologia que é chamada de teologia da batalha espiritual, que é uma teologia que ela é toda pautada nos termos de guerra mesmo, de combate, de enfrentamento, de que existem... E aí tem uma série de termos que eles usam, armadura, potestade, espada. Eles tratam em termos bélicos a relação que eles têm que estabelecer com o mundo. É que inicialmente... enfim, essa relação era muito pensada nos termos entre os fiéis, né, os cristãos e os espíritos, vamos dizer assim. Só que isso começou a ganhar replicação no sentido de que existiam alguns grupos aqui que eram vistos como mais representativos desse outro lado, dos inimigos espirituais, que seriam principalmente as religiões afro mesmo, né? E isso é fato, historicamente isso tem a ver muito com um certo combate que se constituiu a partir dos anos 70 principalmente. E esse combate também tem algumas pesquisas muito bacanas que mostram que as igrejas chamadas neopentecostais, que são as que mais têm uma relação de confronto com as religiões afro, elas também são as que mais se beneficiam das religiões afro. E é curioso porque é uma relação de amor e ódio no final das contas, né? É muito interessante isso, como que tem uma série de pessoas que saem das religiões afro e que quando chegam nessas igrejas acabam galgando posições e chegam em vantagem porque o vocabulário que se usava lá é o mesmo que se usa aqui e aí as divindades são ressignificadas, mas existe um distanciamento e uma aproximação muito grande, né? É mais ou menos assim a relação entre irmão e inimigo que eles estabelecem entre essas religiões, vamos dizer assim. Seria diferente do sincretismo? Seria um tipo de sincretismo. Os teóricos discutem justamente nesses termos, o quanto que é chamado de sincretismo. Tem um pesquisador que ele usa um termo que é fagocitose para falar disso, que é uma espécie de ruminação, que come e devolve, depois come de novo. Então ele se alimenta e depois põe para fora daquela mesma religião que ele se alimenta. Na religião cristã, que nós seguimos esse livro sagrado que a gente chama de Bíblia, né? Esse conjunto de livros, a Bíblia ela nos mostra em determinados momentos, ou em vários momentos, né, uma orientação para não seguir, vamos dizer assim, seria até orientações de espíritos, porque não era para ser... Isso não é uma coisa que a Bíblia aprove, vamos dizer assim, que o Deus que nós acreditamos, um Deus cristão, de uma forma de olhar judaico-cristã até, né, ele não seria aprovado por Deus. Então, as religiões afro, elas têm práticas que são assim, eu não sei nem se eu vou correr o risco de usar nomenclaturas erradas e me perdoem se eu estiver utilizando, mas assim, de receber espíritos, né, ou de ter práticas desse tipo, e isso vai muito de encontro com o que o cristianismo entende como forma de ser religioso, né? Então, por isso que existem essas questões. Agora, mais uma vez, eu acredito que isso não deveria ser um ponto de intolerância.
Isso não deveria ser um ponto de guerra, de luta. Aí foi o que o professor falou, vem a questão, toda uma questão também histórica, mais recente, desse movimento neopentecostal, desse olhar bélico, né, para realmente combater o que é diferente, né, e nós temos essas questões todas. O que eu estou falando isso para poder traçar também, que eu acho importante dizer, é que a gente não pode cair naquele problema da generalização. Nosso tempo está chegando ao final, mas acho que é importante deixar uma mensagem bem clara. Independente de religião, independente de crença, de gênero, o respeito ao próximo, o direito ao próximo. E só lembrando uma coisa que eu vou deixar bem clara, que a Constituição garante liberdade de culto, a Constituição garante liberdade de crença. As pessoas são punidas se cometerem esse tipo de ato, há uma lei para isso, ela vai presa, se ela agredir, se ela cometer qualquer tipo de ato, ela é punida. E graças a Deus por isso que a gente tem essa lei que nos dá essa garantia. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês no Vasto Debate e deixar um espaço aí para as considerações finais, começando com o teólogo e a gente encerra com o professor. Eu que agradeço muito o convite, é muito bom estar aqui, é muito pertinente esse tema, é um tema que sempre é bom a gente poder debater, a gente poder falar assim abertamente, né, discutir. E eu queria novamente enfatizar essa questão do amor ao próximo, que eu acho que é o que a gente tem necessitado mais no nosso tempo, né, da gente perceber que muitas vezes aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos separa. Né? Então, as nossas diferenças precisam ficar de lado um pouco e nós precisamos evidenciar aquilo que nos é igual, né? Aquilo que nos aproxima. Né? Então, essas são as questões. A religião faz parte da vida das pessoas, ela dá até um sentido para a vida das pessoas, né? Mas a gente não vê essa orientação. É tão interessante isso, João, porque o único momento que a gente vê Jesus sendo contra alguém, ele era contra os religiosos da época dele. É tão até irônico, porque ele só era contra os religiosos da época dele, ele não era contra mais ninguém. Era só contra os religiosos que viviam um tempo de intolerância, né? que tinham, por exemplo, os fariseus, que era o maior grupo político-religioso da época dele, onde Jesus teve vários confrontos, né? Eles queriam seguir tudo numa risca muito grande na lei. Eles foram tão legalistas, como a gente diz, né? Foram tão da lei, que eles esqueceram, por exemplo, de amar ao próximo. Então, quando Jesus curou uma pessoa, né, no sábado, a lei dizia que não podia se fazer nada no sábado, por exemplo, né, era mais importante seguir a lei do que curar uma pessoa. Né? Então, Jesus ele meio que quebrou paradigmas, né, quando ele chegou, quando ele apareceu, né, mostrando uma outra perspectiva de religião amorosa, né, de graciosa, né, onde a gente só vê ele amando as pessoas, né, onde a gente vê ele andando com quem era a escória da sociedade, as pessoas que ninguém queria por perto, a gente via ele na casa dessas pessoas, ele né, assim, vivenciando com essas pessoas, criando relacionamentos, sempre numa perspectiva de que a gente busque ser melhor do que nós somos. Não porque nós somos ruins, mas porque a gente pode ser melhor. Né? Então, tem essa ideia que eu acho que é muito interessante da gente deixar assim marcado hoje. Professor. Também agradeço. Depois das belas palavras do Rodolfo, eu vou fechar dizendo que é sempre bom guardar o desafio da gente pensar as nossas relações com as outras pessoas da melhor forma possível, para ter convivência, né? Para aprender a viver junto com o outro. E eu acho que isso é um desafio que é cristão, é um desafio antropológico, é um desafio humano, acima de tudo, que é a possibilidade da gente conseguir trocar com o diferente, né? Aprender com o outro, aceitar opiniões diferentes da nossa e apresentar ao mesmo tempo as nossas opiniões, aprender a trocar a experiência. Eu acho que isso é alguma lição que fica pra gente, e que a intolerância, na verdade, não seja necessariamente mais um problema tão pesado, tão tenso, tão dramático como a gente vivencia, né? E a intolerância em geral, né? Que a gente aprenda a viver junto, né? Como humanidade mesmo. Muito obrigado pela presença de vocês e quem nos acompanha. Obrigado por estar acompanhando aí o Univasto Debate. Nos encontramos no próximo programa.